Olá, eu sou a investigadora do Arquivos da Crueldade. E hoje abrimos um dos arquivos mais controversos dos Estados Unidos. Um caso que dividiu especialistas, psicólogos, famílias e a opinião pública por décadas. Um caso onde os assassinos eram também as vítimas. Ou era isso que eles queriam que o mundo acreditasse. Tudo começa na noite de 20 de agosto de 1989. A mansão da família Menendez, em Beverly Hills, parecia impenetrável. Luxo, status, dinheiro e poder. Tudo cercado por muros altos e câmeras, criando a ilusão de que aquela casa estava blindada contra qualquer tragédia. Mas aparências, bem sabemos, costumam ser bem frágeis. Na sala de estar, José e Mary Louise e Kitty Menendez assistiam televisão em silêncio. E aquele silêncio já era parte da rotina da casa, uma convivência mais formal do que familiar. Foi então que um barulho seco cortou o ar. O disparo de uma espingarda ecoou pela sala, quebrando a tranquilidade. José caiu imediatamente. Kitty tentou reagir, tentou rastejar, tentou alcançar a porta. Mas os tiros seguintes vieram com precisão assustadora. A violência era tão pessoal, tão direta e tão limpa que nenhum investigador experiente poderia ignorar. Nada naquela cena sugeria improviso. Era execução, e uma execução organizada. Às 23h37, o serviço de emergência recebeu uma ligação desesperada. A voz era de Lyle Menendez, então com 21 anos, dizendo: "Meu Deus, meus pais foram mortos." O desespero soava real. Mas, quando a polícia chegou à mansão, outra sensação começou a surgir. Havia lágrimas, havia gritos, mas não havia descontrole físico, não havia tremor, não havia desorientação, não havia aquela falha involuntária do corpo que acompanha o choque verdadeiro. Era histeria demais nas palavras e emoção de menos no corpo. Para os investigadores experientes, isso não passa despercebido. Mas antes de seguirmos, se você gosta de investigações como esta, inscreva-se no Arquivos da Crueldade, ative o sininho e deixe o seu apoio para manter este arquivo vivo. Mas, continuando, a cena do crime reforçava a estranheza. José e Kitty foram encontrados exatamente como estavam quando foram atacados. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum vidro quebrado, nenhuma marca de luta. A sala estava intacta. E os tiros tinham precisão quase cirúrgica. Era uma cena brutal, mas organizada. Era uma cena violenta, mas metódica. Os filhos, por outro lado, alternavam entre um histerismo teatral e momentos de calma desconectada. Pareciam profundamente afetados, mas apenas quando alguém estava olhando. A polícia notou. Os vizinhos notaram. E dias depois, o comportamento pós-crime selou a suspeita. Lyle e Eric começaram a gastar dinheiro como se estivessem comemorando alguma coisa. Fizeram compras extravagantes, compraram carros esportivos, fizeram viagens de luxo, compraram roupas de grife, pagaram jantares caríssimos e nada do luto. Nada de recolhimento. Nada de dor. Era como se a morte dos pais tivesse libertado algo dentro deles. E, quando os investigadores começaram a mergulhar na dinâmica familiar, o caso deixou de ser um duplo homicídio e se transformou em um labirinto emocional. A família Menendez era perfeita para o mundo exterior, mas por dentro havia rachaduras profundas. O pai, José Menendez, era rígido, controlador e ambicioso ao extremo. Já a mãe, Kitty, mergulhada em inseguranças e depressão, e lutava para manter a imagem de perfeição que o marido exigia. Uma casa cheia de dinheiro, mas vazia de amor e afeto. Uma família bonita, mas emocionalmente quebrada. A grande virada veio quando Eric Menendez desabou durante sessões de terapia. Ele confessou ao terapeuta, Jerome Oziel, que ele e o irmão haviam matado os pais. Uma confissão que deveria ser sigilosa, mas que vazou, e o mundo inteiro virou de cabeça para baixo. A acusação apresentou a versão mais simples e mais dura. Para eles, tudo era ganância. Segundo a promotoria, José estava prestes a cortar o acesso dos filhos ao dinheiro, cansado do comportamento irresponsável deles. A possibilidade de perder privilégios teria motivado os assassinatos, e os gastos absurdos, logo após o crime, reforçavam essa narrativa. Mas a defesa trouxe uma história completamente diferente. Uma história de abuso psicológico, físico e sexual. Eric, emocionalmente esgotado,
afirmou que vivia anos de terror, que o pai o controlava em tudo, desde seus horários até seu corpo, que a mãe sabia e não o protegia. A opinião pública se dividiu. Especialistas também. De um lado, os que viam vulnerabilidade genuína em Eric. Do outro, os que enxergavam manipulação calculada em Lyle. Um era emocionalmente frágil, o outro, articulado e dominante. O julgamento virou um espetáculo nacional. As lágrimas de Eric comoviam milhões. A postura firme de Lyle dividia opiniões. A primeira rodada terminou sem consenso. Ninguém conseguia decidir se aqueles jovens eram vítimas quebradas ou assassinos frios. No segundo julgamento, as câmeras foram retiradas. A comoção diminuiu. A promotoria ganhou força e a narrativa da defesa começou a perder sustentação. Foi então que a justiça fez sua escolha. Antes de abrirmos a última parte deste arquivo, preciso te avisar que estamos chegando ao final desta investigação. Então respire comigo, porque o desfecho costuma revelar mais do que aparenta. Décadas depois, o caso dos irmãos Menend continua provocando debates intensos entre estudiosos da mente humana, juristas e profissionais da psicologia forense. Não importa quanto tempo passe, as perguntas permanecem vivas, algumas pelas contradições, outras pelos silêncios, e muitas pelo abismo emocional que separa o que se viu no tribunal daquilo que nunca pôde ser provado. Ao revisitar toda a trajetória da família, fica claro que nada ali era simples. Uma casa rica em estrutura, mas pobre em afeto. Uma rotina impecável, mas sustentada por tensões silenciosas. Dois jovens tentando sobreviver a um ambiente que oscilava entre disciplina extrema, expectativas inalcançáveis e pressões emocionais que, segundo eles, atravessavam limites invisíveis. A sociedade se dividiu, e ainda se divide, entre duas narrativas igualmente impactantes. Para muitos, Lyle e Eric foram movidos por cálculo, ambição e medo de perder o padrão de vida que os sustentava. Para outros, foram jovens quebrados que encontraram, no pior caminho possível, uma forma de romper com algo que consideravam insuportável. A verdade, porém, permanece presa entre as duas versões, não totalmente acessíveis, não totalmente confiáveis e não totalmente encerradas. Mas talvez seja exatamente por isso que o caso Menend continua vivo, porque ele não entrega respostas fáceis. Ele desafia a nossa percepção de família, poder, trauma e responsabilidade. Nos arquivos, algumas histórias não gritam, elas sussurram. O arquivo fecha por hoje, mas os padrões continuam. Até o próximo caso.